Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Agradeçamos mais uma vez por estar aqui em busca desse sagrado remédio para a nossa caminhada, em busca desse sagrado equilíbrio para os nossos passos, em busca desse sagrado manto de proteção que a gente recebe todas as vezes que estamos aqui. Nossa irmã Rosilene hoje vai abordar o tema Quem sou eu? Eu sou o Reis, ela é a Rosilene, mas nós precisamos saber quem somos nós. Partindo da premissa, conhecereis a verdade vos libertará, ela traduz o conhece-te a ti mesmo. Porque se a gente conhece a verdade sobre nós, essa verdade vai fazer com que nossas decisões, nossas trilhas e nossa caminhada se torne mais impregnada de amor, de paz e sabedoria. Vamos então fazer nossa prece, agradecer primeiramente a Deus, a Jesus e Nossa Mãe Santíssima pelos ensinamentos e a proteção. Agradecer ao irmão Miramês e toda a sua equipe, que nos concede a bênção dessa casa e a proteção do conhecimento deles para que nos tornemos melhor. Agradecer principalmente nosso anjo guardião, é o que trabalha nos bastidores para que os nossos passos se encaminhem para aqui. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do espírito nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, na medida de perdoarmos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória. E viva Deus, que assim seja. Rosilene. Bom dia a todos e todas. É uma alegria, né? Estarmos aqui novamente na nossa casa querida, a família Miramês, onde eu me sinto parte, né? Filha dessa casa. Sintam-se todos abraçados, vamos chegando, né? E quando a gente fala chegando, vamos sentindo como nós estamos, porque a gente fica o tempo inteiro muito na mente, correndo, né? Propósito maior da gente conectar com a mensagem do Cristo, sentir esse Cristo interno em nossos corações. E para isso nós precisamos nos aquietar, né? Nos harmonizarmos. Então vamos chegando, né? Vamos percebendo aí como nós estamos, o nosso corpo, os nossos pensamentos. E nós vamos hoje conversar sobre quem eu sou, né? Nós temos a proposta da casa, uma vez por mês, uma semana, nós estamos trazendo os temas relacionados ao autodescobrimento. Como o Reis lembrou que o conheça-te a ti mesmo, né? Então, uma semana do mês nós temos essas palestras, exposições, trocas com essa temática, né? No domingo, na segunda e na quarta-feira. No mês passado, a gente deu início conversando já sobre o autodescobrimento. Quem estava aqui no mês passado quando a gente conversou sobre esse tema do autodescobrimento? Levantem a mão, por favor. Sim. Então, na verdade, a gente vai sequenciar, né? Porque quando nós estamos falando desse processo de autodescobrimento, é processo mesmo, né? Quem eu sou? Nós sabemos quem nós somos, né? Autodescobrimento não é um tema novo, embora nos últimos anos nós temos ouvido muito, né? Aí eu preciso me autoconhecer. Muitas vezes eu vou para a terapia para o autoconhecimento.
mas ele é um tema bem antes de Cristo. Então nós temos, se a gente for fazer um percurso histórico lá na Grécia Antiga, né, cerca de 700 anos antes de Cristo, no oráculo de Delfos, já tinha uma inscrição na entrada, onde as pessoas iam buscar respostas para as suas vidas, para os seus conflitos. Então, logo na entrada do templo tinha um inscrito, né, essa frase: ó homens, conhecereis a verdade e conhecereis os deuses e universo, né? Então, veja, bem antes, 700 anos antes de Cristo, né? Essa frase, ela é atribuída aos 7 sábios. Nós fizemos essa introdução no mês passado, que ela é importante para situar de onde que vem esse conhece-te a ti mesmo, né? Mas foi Sócrates que imortalizou essa frase, conheça-te a ti mesmo. Então, muitos ainda acham que essa frase é dele, né? Mas não é, dos 7 sábios. E aí, Sócrates, com a sua filosofia, o pensar sobre a vida, ele traz o conheça-te a ti mesmo como essa proposta de ir para dentro. Ao invés da gente ficar olhando para fora, o chamado é: olhe para você. Conheça-te a ti mesmo. Tudo começa em nós. E aí, com Sócrates, a gente tem, mas como assim? Né? Qual que é essa postura da gente se autoconhecer, do autodescobrimento? É uma postura de abertura. Porque se a gente acha que a gente já se conhece e a gente já sabe quem nós somos, isso aí já demonstra a nossa defesa, que nós estamos olhando para fora, né? E depois, então, Sócrates, ele traz para nós essa postura de abertura frente à vida. Ao invés da gente fechar e ir atrás de respostas, a gente fazer perguntas. Daí a pergunta que a gente traz hoje, né? E com Jesus, lembrado aqui, Jesus traz para nós: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá em João, o evangelista. De que verdades Jesus está falando? Tem uma verdade absoluta, que é Deus como verdade. Mas cada um de nós trazemos as nossas verdades interiores. Então o chamado é para a gente olhar para dentro. Quais são essas verdades? Verdades que libertam e que Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o reino dos céus está dentro de ti. Então nós temos um reino, uma vida em plenitude, que ainda não foi realizada. Mas nós, enquanto espíritos imortais, neste mundo de provas e expiações, a nossa natureza, ela é divina, embora nós ainda sejamos imperfeitos, né? Então, com Jesus vem, né? Porque a gente sabe que o planeta, o diretor, né, do planeta Terra, o Senhor das estrelas, ele é à frente de tudo. Na verdade, os outros vieram como precursores, e que nós temos lá na introdução do Evangelho, quando fala de Sócrates, precursor da doutrina espírita, né? Trazendo esses conceitos de imortalidade do plano das ideias. E Jesus, ele vem mostrar isso para nós, a partir da sua vida, conectado, integrado com o Pai maior, em comunhão com Deus, né? Então Jesus é o exemplo desse homem integral, o representante desse self, né, que a psicologia junguiana traz, enquanto o homem integral, totalmente conectado com sua essência, mas que fez também essa caminhada evolutiva
que nós estamos fazendo, mas de forma diferente, né? Então, falando de autodescobrimento, hoje nós vamos trazer aqui a nossa fundamentação, sempre à luz da doutrina espírita, trazendo o Evangelho, o Livro dos Espíritos, né, as obras básicas. E também nós temos o livro, né, Joana de Ângeles, um deles, Autodescobrimento, né? Joana de Ângeles é aquele espírito, Joana de Cusa, discípulo de Jesus, na época, e que reencarnou depois como Clara, né? A irmã de Francisco de Assis, outras encarnações, e nós temos ela, por último agora, como Joana de Ângeles, mentora do Divaldo Franco. E ela traz para nós a série psicológica de 16 livros, como ferramentas e instrumento para nos ajudar nesse processo de autoconhecimento, né? Esse ser também psicológico que nós somos, né? Isso é bem anterior à ciência, à psicologia enquanto ciência. Então, quando nós falamos de autodescobrimento, vamos lá na palavra, né? Autodescobrir, né? Nós estamos falando de algo que está encoberto, não é mesmo? Então, o que está encoberto? Vamos pensar aqui, né? Se a gente colocar um exemplo aqui, minha mão está encoberta. Eu não vejo o que está por trás do lenço, não é mesmo? Por baixo. Então, algo está encoberto. O que eu vejo? Eu vejo um papel, né? Vamos imaginar algo que esteja encoberto. Pode ser um copo que eu cubro, qualquer que seja. A ideia aqui é de descobrir. Então, algo que está coberto. O des, a gente sabe que é o prefixo sem, retirar. Retirar o que está encoberto. Auto se refere a mim. Autodescobrimento. Então, é o processo de retirar o que está encoberto. Porque o que eu olho e enxergo o quê? Um papel. Então, se nós formos perguntar hoje, quem eu sou? Né? Como que nós nos apresentamos? Como que vocês se apresentam? Já fizeram essa pergunta? Quem? Não. Aham. Isso, a gente começa, eu sou Rosilene, né? E começa a falar dos papéis sociais, né? Eu sou mãe, eu sou casada, separada, né? Eu tenho filhos, aí já fala, eu sou mãe, que é o papel social, né? Eu sou uma mulher, falo da minha cor. Então tem várias, essas apresentações é a partir do quê? Do que eu vejo, do que eu me percebo, e a partir do que eu sou reconhecida, né? Mas eu sou só essa pessoa que está aqui hoje, né? Rosilene, o que mais? Vamos ampliar mais esse quem eu sou, além do que a Lucimara colocou aqui, dos papéis, do nome, nós temos a raça, a nacionalidade, não é mesmo? O que mais? Quem eu sou? Vamos nos fazer o convite que eu trago aqui para vocês seguirem olhando para isso durante a semana, nos próximos dias. Mas espera aí, quem que eu sou? Hein? Que mais? Além disso que a Lucimara. Que mais, gente, quando a gente fala quem eu sou? Qualidades, os defeitos, eu faço de errado, eu faço certo. E aí é uma coisa mais profunda e é do livro, você tem que descobrir. Aham. Não é um processo fácil, não. Isso. Como é que você chama? Paula. Isso. A Paula está trazendo aqui, quando a gente vai ampliando essa questão da nossa personalidade, né? Então, assim, a gente começa a olhar, nós temos as nossas qualidades, né? Mas também a gente tem aquilo que a gente precisa, né? Lapidar. As nossas imperfeições, os nossos vícios, todos nós, né? E ela está dizendo, e não é fácil, não é mesmo não.
a gente precisa de muita, ela disse, coragem. Coragem. Coragem vem de agir com coração. Sim, porque a gente vê que a gente é aquilo que a gente não gostaria de ser. Constrange, é ruim mesmo, é muito. E por isso que nós temos as nossas defesas de não olhar para isso, né? E quando o outro fala que a gente não se reconhece no que o outro fala, né? Vamos pensar nas nossas relações familiares, por exemplo, em casa. Quando um filho fala que a gente, né? Oh, mãe, você é isso, fala, você é autoritária, você fala demais, né? E vamos aí, cada um, na relação com os seus filhos, com os seus cônjuges, né? Os pais, os colegas de profissão, quando a gente escuta algo. E aí, qual que é a nossa reação, muitas vezes, quando a gente escuta algo que a gente não gostaria de escutar? Qual que é a nossa... Hã? Uma vez eu briguei com o meu filho, uma característica que eu tenho, negativa, sabe? Eu briguei com ele. Isso mesmo. O que a Lucimara está trazendo é o que acontece com todos nós, né? E ela falou dessa reação emocional de ficar com muita raiva. O que está por trás? Então, quando a gente fala de autodescobrimento, aí voltando na pergunta, né? Porque a gente já foi para as reações aí emocionais. A Paula trouxe para nós essas características nossas psicológicas, né? Então, tem pessoa que é mais raivosa, outras é mais impaciente, né? O nosso orgulho, o egoísmo, né? Tudo isso que vai nos caracterizando, né? Nós vamos formando essas personalidade tem a ver com essas personas, né? E aí, em função de quê? Isso não é só dessa vida, né? Então nós temos uma história que é essa dessa reencarnação que a gente está vivendo, que vem sendo construída, né? A partir do relacionamento com os nossos pais, das figuras, não só os pais, as figuras importantes na escola, né? E que nós vamos formando essa personalidade. Mas antes, lembrando a dimensão transpessoal de quem eu sou. Nós somos espíritos imortais. Então, esta não é a primeira vida. Então, a nossa personalidade, hoje, ela tem a ver, né? Personalidade, esse quem eu sou. Uma dimensão dela tem a ver com essas experiências que eu tenho vivido na reencarnação, de dores, de traumas, de amores, alegrias, tudo faz parte de mim. Mas também o que eu já trago, fruto dessas experiências pregressas, de milenares, muitas reencarnações. Tudo isso sou eu. Então, quando a gente fala das nossas dimensões do quem eu sou, nós somos esse ser psicológico, que ela trouxe um pouco aqui, né? Dessas nossas características emocionais, que a gente está falando de psicológicas. Nós somos também essa dimensão mais física e material, quando a gente pensa na reencarnação. Por que eu vim com esse corpo, naquela família, naquela classe social? Hoje eu vivo a pobreza, antes eu vivi, né, na riqueza, em termos de classe social, a minha religião. Tudo isso vai me compondo no quem eu sou, né? Então nós temos essa dimensão material, psicológica, social, né? Porque o social, as nossas relações, do lugar que a gente está, que está tudo certo conforme o planejamento reencarnatório, ele influencia na nossa personalidade, né? Então, ao invés da gente fazer aquelas leituras rasas e falar assim, ah, mas o bandido, aquele outro, como se tudo passasse só pelo querer. Tem sim a liberdade, tem o livre-arbítrio, mas quais foram aquelas influências, as condições sociais, não determinantes, né? Mas que influenciam e que são estímulos para a nossa evolução e a nossa caminhada.
Então essas são as dimensões. E quando nós falamos de autodescobrimento, nesse exemplo, né, que eu mostrei para vocês assim, de encobrir, nós estamos vendo isso, essas características, essas descrições que a gente falou da dimensão. Mas nós... Oi? Ai, desculpa. Sim, pode falar, por favor. Bom dia. Quero atrapalhar, logicamente, o seu raciocínio, mas me ocorre que quando a gente pergunta quem eu sou, logicamente você já está desenvolvendo esse raciocínio, vem puxando em quem eu estou me transformando. Esse é o processo que a gente veio realizar aqui. Né? Sim. Quem eu sou é o conhecimento e você já está desenvolvendo um raciocínio que vai nos levar a descobrir em quem eu estou me transformando, né? Para Sim. o bem, para o mal. Isso mesmo, né? Você está trazendo para nós isso do processo, que essa não é uma definição pronta e acabada. Nós, enquanto espíritos que estamos em processo de transformação, nós estamos nesse processo de construção, né? Daí a necessidade das reencarnações, e quando Sócrates fala dessa abertura para a reflexão, de fazer perguntas, ao invés de ficar querendo respostas. Daí a pergunta quem eu sou. Muito obrigada. É isso mesmo, é processo, transformação, né? E aí, nós precisamos nos situar quando a gente fala da nossa dimensão transpessoal para além da pessoa, do físico. O que nós somos enquanto espíritos imortais, né? Então, se nós encobrimos, e a gente faz isso, não é conscientemente. Ah, eu estou encobrindo aquilo que eu não quero ser. A Lucimara falou da reação, né? Quando a gente ouve algo que a gente não gostaria, nega. E a gente não nega, não é consciente. Por isso que precisa desse tempo. Mas espera aí, a ficha caiu depois, né? Nesse recolhimento. Mas espera aí. O que é que eu fiquei tão irritada, com raiva, quando eu vi que o outro falou que, por exemplo, eu sou autoritária, ou eu sou muito egoísta, eu só penso em mim? Por que isso mexeu com minhas emoções? Quando eu fico olhando muito para o outro, né, e fala que o outro é assim, começo a descrever, mas foi o outro que me deixou assim irritada quando ele fala, o que isso tem a ver comigo? Porque eu só vejo no outro aquilo que tem em mim. Esse reconhecimento. Eu reconheço o que já existe em mim. Então, o processo de autodescobrimento, hoje, quando nós estamos trazendo aqui para nós essas reflexões, enquanto nós ouvimos aqui, trazendo, né, as lições do Cristo que a doutrina traz para a gente, enquanto uma doutrina espiritualista, uma filosofia espiritualista, nós vamos pensar em nós. Em nós. Não é ouvir e ficar assim, mas o meu marido podia estar aqui, a minha filha faz isso. É conosco, nós somos herdeiros de nós mesmos nesse processo. O que eu tenho a ver com isso? Então, nesses encobrimentos que nós vamos fazendo, fruto das nossas defesas de não querer ver, é muito fruto de tudo que a gente já viveu. Quantas vezes na nossa história, né, e nós somos lá crianças, as crianças, né, a doutrina fala dessa reencarnação, desse processo de construção dessa personalidade nessa vida, que é uma personalidade provisória, né? A partir do que ela vive, dessas experiências de censura, de reprimir. Porque todos nós, a gente traz as nossas potencialidades e também trazemos as nossas necessidades para evoluir, né? Necessidades de evolução. E os que vieram antes nesses relacionamentos, na escola, principalmente parentais, e aí a gente fala das funções de pai e mãe, vão acontecendo esses processos sim, com todos nós. E aí a gente não se permite ser o que a gente é, porque muitas vezes, por exemplo, num lar, onde a criança é muito espontânea, ela fala na espontaneidade dela,
E não existe muito espaço para isso, onde as pessoas são mais fechadas e com uma censura, né, uma reprimenda maior, o que vai acontecer? A tendência é achar que ela fala muito, que ela está demais, né? E como a gente é criança, nossa referência principal são os nossos pais ou aqueles que estão no lugar, nessa função, reprime-se inconscientemente. Então a gente vai encobrindo ao longo das reencarnações. Vamos cobrindo aquilo que nós somos realmente. E nós não vamos vendo as nossas verdades. No Livro dos Espíritos, na questão 919, então nós fizemos esse percurso, né? Do Conhece-te a ti mesmo na Grécia Antiga, com Sócrates e os 7 sábios. Vem Jesus, vem a doutrina espírita, né? Quando Kardec pergunta para os espíritos, na questão 919, qual é o meio mais eficaz, o meio prático, para que a gente possa vencer essas barreiras. Aliás, deixa eu ler aqui a pergunta na íntegra, que eu acho melhor, tá? Inclusive, gente, autoconhecimento, né? Nós precisamos buscar as obras, principalmente básicas da doutrina, e que as subsidiárias ampliam esse nosso conhecimento e que nos convidam à reflexão. Então, olha, nós temos todas essas obras ali na biblioteca, para empréstimo, para compra, inclusive as obras básicas, elas são mais baratas, tá? Com preço bem acessível, porque a maior divulgação que pode se fazer da doutrina é a sua divulgação, né? Então, na questão 919, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Responde: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E aí, Santo Agostinho, ele vai falar nessa passagem aqui como uma ferramenta para nos ajudar a nos conhecermos, que é a autoanálise. Então, se o outro diz algo para a gente, eu não reconheço isso em mim, isso me mobiliza emoções, então, peraí, vamos olhar para isso? E ele convida a gente a fazer isso diariamente, antes de dormir. Passar uma revisão do dia, para a gente olhar as nossas atitudes, né? Às vezes até falei, gente, olha o que eu fiquei pensando, às vezes eu não agi, mas eu pensei. Então ele fala disso, dessa ferramenta de autoanálise, de revisão diária, para nos ajudar nesse processo. Por quê? E a gente tem achado tempo para isso? Nós temos priorizado isso? Que mundo é que nós estamos, esse contexto que nós estamos vivendo? Vivendo tanto para fora e menos para dentro. Porque nós vamos escutar a nossa alma, o Cristo interno em nós, a nossa centelha divina no silenciamento. No silenciamento daquilo que a gente acha que eu sou. Nós falamos aqui no nosso último encontro, né? Dessa instância que a gente fala do ego, desse euzinho, né? Que ele é necessário sim enquanto estruturação, mas nós não somos esse eu pequeno. Ao eu sou que o Cristo traz para nós, a nossa centelha, e nós não o escutamos, e é por isso que nós fazemos os sintomas. A gente faz as gastrites, né? As doenças no corpo, porque a gente não escuta o que esse eu sou, a minha alma está pedindo. Porque eu recuso a escutar as minhas necessidades, inclusive de expressar emoções. Sim, Lucimara. A nossa estrutura, né? A gente até reconhece aqui, mas às vezes a gente tem dificuldade, por exemplo, de nomear. Ou tem dificuldade, ou tem vergonha, ou medo. Porque, por exemplo, a gente admite
não tem raiva, ciúmes, mas é inveja do vizinho. É um sentimento muito difícil, a gente tem um olhar muito feio para a inveja. E às vezes, o que eu vejo é inveja. Mas Sim. eu também não sei o que fazer com ela. Eu me conheço porque, nossa, eu sinto inveja mesmo. E é feio, aí esse dá aquela sensação para você se sentir inferior. Sim. Não sentir inveja, mas você nem sabe o que fazer com ela. Sim. E não é para fazer nada mesmo com ela. Nós não temos o que fazer. Calma, vou te explicar. Você acha que você já tomou, porque veja bem, todo mundo acompanhou a pergunta que ela trouxe, a observação. Na verdade, não foi uma pergunta, você compartilhou, né? E nós agradecemos, né, pela coragem de você falar, né? Admitir, gente, isso é um ato de coragem, a gente falar assim, realmente eu sou invejosa, eu sou egoísta. Porque quando a gente fala dessas máscaras que a gente vai construindo, a gente precisa contextualizar. Nós estamos no mundo de provas e expiações. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós vimos lá Kardec falando da classificação dos mundos. Então veja bem, nós temos os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, né? Os mundos da regeneração, os mundos ditosos e os mundos celestes. Qual mundo nós estamos? Nós estamos muito próximo da primitividade, que são os primeiros mundos. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Então veja, está lá no livro, os Espíritos falam para a gente, Kardec, né, no Evangelho, ele fala... O mundo de provas e expiações há o predomínio do mal. Então nós estamos falando que a raiz de todos os males que está lá no livro dos Espíritos é o egoísmo. O ego adoecido, porque a gente acha que a gente é o centro, né? Então, a predominância do mal. Qual mundo que nós estamos? Provas e expiações. Alguém aqui está achando que não tem o mal em si? Que já é anjo, espírito celeste? Leia no capítulo 3, o único mundo que predomina o bem, espíritos depurados, são os mundos celestes. Espírito puro como Jesus, que habitam os sóis. Nós todos somos imperfeitos, com predominância do mal em nós. O mal, ele não existe por si só. O mal é a ausência do bem. Nós estamos, né, vivendo a realidade da matéria, ao invés de nos conectarmos com a nossa essência espiritual. Isso é processo, né? Nosso colega lembrou, evolução, caminhada. Então nós ficamos exigindo de nós comportamentos como se a gente fosse já espíritos evoluídos. E a evolução, ela não dá salto, nós temos uma escada. Então veja, eu reconheço, quando o outro fala que eu sou e eu me defendo, então eu estou negando, eu não tenho consciência do que existe em mim. Porque se eu já tivesse consciência, realmente, eu sou invejosa mesmo, eu sou egoísta. Mas o fato de eu, então veja, cobrir, autodescobrimento, estar encoberto, estar fora da consciência. A consciência é aquilo que eu vejo, né? Então está aqui, está na minha consciência. Mas a maior parte de nós é inconsciência. Para quem estava aqui, nós falamos. O Freud, né, que vocês já viram falar, o pai da psicanálise, ele trouxe para nós o conceito de inconsciente, falando que aquilo que a gente vê é só em torno de 5 a 10%. Esse quem eu sou. Então, é só 5 a 10%. A maior parte ele comparou como um iceberg.
Todo mundo sabe o que é um iceberg. Lembra? Aquela geleira enorme que fica assim sobre o oceano. Aquela parte pequenininha, que é o Titanic, né? Lembra do filme? Aquela geleira que está acima, que você vê. Aquilo ali é só 5, 10% da gente. A maior parte está imersa. É a nossa inconsciência. Então, todo esse processo, né, que os Espíritos trazem para nós, que Jesus fala, que Joana de Ângeles vem clarear, a chave da nossa transformação moral, do nosso progresso, é o autodescobrimento. Então, Jesus não veio falar de mudança de comportamento, né? Aqui no Centro Espírita, como nós nos comportamos? Todo mundo é irmão, a gente abraça. Muitas vezes a gente está não só no Centro Espírita, mas às vezes, por exemplo, em ambiente de trabalho, nós queremos soltar as cachorras, falar e a gente se contém. Então, essas personas, máscaras, e muitas vezes elas são necessárias, sim. A gente não pode sair daí tendo comportamento impossível de violência, podemos. Mas a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções, para a gente não se machucar e não machucar um outro. Isso não quer dizer eu não reconheço. Eu só vou poder, é à medida que eu vou me conhecendo, acolhendo as minhas emoções, sem julgamentos, é que eu vou poder me transformando ao longo das reencarnações. Não é só para essa vida. Então eu reconheço sim que eu trago, eu fico com muita raiva. O que está por trás? A pergunta do autodescobrimento é: o que está por trás disso? Quando eu fico deprimida, esse estado de adoecimento da depressão, que tem vários níveis. O que tem por trás da depressão? Não é uma causa. Tem essa dimensão também espiritual, psicológica. O que é que eu não reconheci em mim? Há pessoas, olha, ontem mesmo num evento social, eu estava escutando alguém, sabe, que começou a desabafar, falou assim: eu fui no psiquiatra, e aí ele me falou que eu estou com luto patológico. Ela é espírita. Luto patológico. E aí a gente conversando, a mãe, também espírita, partiu há cerca de 6 anos. Ela não se permitiu viver o luto da mãe. Foi consciente? Ela disse assim: eu não quero falar sobre isso. Eu não vou falar sobre a morte de minha mãe. Vou passar só um minutinho. Foi porque ela quis? Não, gente, isso não é consciente. Eu quero fazer isso, entende? Então, não deu conta. E não é porque é fraca, é porque é humana. Aí quando a gente fala, só terminar a linha de raciocínio, quando a gente fala dessa, que eu coloquei para vocês aqui, a classificação dos mundos, é o que Joana de Ângeles traz. Nós precisamos reconhecer e acolher a nossa humanidade. Ser humano é isso que está aí mesmo, que nós somos. Então Jesus fala na negação de Pedro que o homem é mais frágil do que perverso. Então, nesse caso do luto que ela não viveu, ela está em terapia, psicoterapia. Ela vai na casa espírita, ela tem uma tarefa e ela está doente. Mas aí, aquilo que não pode ser vivido, como que se manifesta? No adoecer, compulsão alimentar, né? Então ela está com sobrepeso compulsiva. Não é porque ela quer, foi tudo para a cabeça. Aí desloca, estuda muito, faz um tanto de coisa, trabalha muito para não viver a dor que precisa ser vivida. Porque quando a gente perde alguém que a gente ama, perder no sentido de separar, a gente fica triste ou não? É natural ficar triste ou é patológico? Patológico é não viver a tristeza, né? Então, por favor, pode falar. Como é que você chama? O Arlen? Sim, então, o luto é esse, obrigado, tá? Pela pergunta.
O luto é esse processo, né, gente? Quando a gente vive uma perda, não necessariamente só as perdas dos entes queridos, né? Tem pessoas que vivem um luto quando perde, por exemplo, um animal de estimação, um afeto, um trabalho, né? Um emprego que ela está lembrando. Então, porque tem um investimento de afeto, tem um investimento, e aí você precisa desinvestir aquilo, estava ocupando um lugar na sua vida, tinha uma função durante anos, e aí de repente, ou mesmo que não seja de repente, mas tem um desinvestimento, você precisa tirar a energia daquilo, que a vida te trouxe isso, e a gente precisa se permitir. Só que muitas vezes na própria casa espírita a gente vê assim, não, você tem que ficar alegre, entende? Eu tenho que estar alegre o tempo inteiro. Eu posso sim viver a tristeza, essa energia de introspecção, de ir para dentro, que é isso que a tristeza chama, não é? Pensa bem, as pessoas que a gente já despediu, a gente não quer falar muito com as pessoas, quer ficar com a gente. Mas o patológico, no sentido do adoecer, é quando a gente não permite viver a tristeza que precisa ser vivida, na função que ela tem na nossa vida. A gente não se permite. Por quê? E aí a gente faz o sintoma. A doença é um sintoma. O sintoma é aquilo que está por trás. Então nós estamos falando de autodescobrimento, né? Separação de casais, por exemplo, né? Quando há separação, também há luta. Não é isso? Há luta, a gente tem que viver esse luto, mas muitas vezes o que a gente faz? A gente procura outro, a gente não fica, não fica aquela dor, e vai cheio de dor para um novo relacionamento. E por que a gente faz isso? Porque a gente fugir da dor, a gente não quer ter contato, é porque culpa mesmo. Tem uma frase que fala assim, quem faz a pergunta tem a resposta. Gente, a pergunta delas, vocês perceberam que já tem uma resposta na própria pergunta? Então, a resposta também está em nós. E foi bom ela ter trazido isso, porque quando a gente fala das nossas respostas, vejam bem, lá no templo de Delfos tinha inscrição: ó homens, conhece-te a ti e conhecereis os deuses e o universo. Então, assim, os homens que adentravam ali, porque na verdade é aquele processo que a gente chama da mediunidade, né? Os deuses falavam através das pitonísias, né? Que são médiums, né? Então eles iam à busca de respostas. Mas hoje nós continuamos fazendo isso. Quantas vezes, por não escutar as nossas próprias respostas interiores, o nosso Deus interno, a centelha divina, o Cristo interno falando em nós, a gente vai atrás de um tanto de coisas, de pessoas que vão nos dar resposta, né? Às vezes o que vem na orientação espiritual, uma psicografia, é aquilo que sim, já está ali e a gente não quer ouvir, né? Então, é fazer perguntas sim. E aí, quando nós estamos falando desse inconsciente, né, e nós estamos falando desse eu interior, desse eu sou, essa potência divina, né? Jung, né, não sei se vocês já viram falar, eu falei da última vez, um psiquiatra, né, que ele também traz a questão do inconsciente, mas também do inconsciente coletivo, esse olhar também para os aspectos espirituais, né? Ele fala desse self. E aí ele fala para a gente de como que a gente vai se escutar. E eu quero trazer aqui para vocês, lembrando lá do Evangelho, aquela passagem do mancebo rico. Nessa pergunta, o que é que está se passando na nossa alma? Quem eu sou que está tão encoberto? E o que nós precisamos fazer para ir retirando?
Isso não é um processo assim, eu vou fazer isso. Porque Jesus, veja, o compromisso de Jesus não foi com a mudança de comportamento. Eu comecei a falar e não concluí, né? Em relação, por exemplo, os espaços que a gente ocupa. É muito fácil a gente falar manso no centro espírita, não é? A gente se conter, né? A gente vai fazer caridade achando que está fazendo é para o outro, mas por trás do fazer caridade pode ter uma intenção muito interesseira de querer nos mostrar, de querer ganhar o reino dos céus, porque não compreendemos a mensagem de Jesus. Então, o compromisso de Jesus foi com essas verdades, a verdade. Jesus agradou a todos da época? Não. Né? Ele foi dito como revolucionário. Ele já nos chamava de hipócritas naquela época. Por quê? Hipócritas. A preocupação com o comportamento. Ser desse jeito, né? O jeito de fazer, de se mostrar, o que se mostra. Mas por dentro, sepulcros caiados, brancos por fora e por dentro, né? E aí, então Jesus ele fez essa revolução, porque ele não compactuou. Então, o que Jesus traz para a gente não é mudar comportamento. A transformação moral que o autodescobrimento nos traz não é a de mudança de comportamento. O que nos transforma é o autoconhecimento. Então, quando eu reconheço que esse mal, que eu sou egoísta sim, mas para além de falar eu sou egoísta e tudo, ficar falando de boca para fora, o convite é para a gente olhar. Em que situações eu sou egoísta? Quando é que o meu egoísmo? Eu não vou ter essas respostas assim, eu vou me observar. Então aí nós precisamos de desenvolver essa postura de nos observar, de silenciar, em vez de ficar indo. O que o mundo hoje está trazendo para nós? O apelo. Então, o chamado é ir para dentro, para o nosso mundo interior, como a pandemia nos chamou. Olha para dentro, para de ficar olhando para fora. E a gente fica fazendo, correndo atrás de um tanto de coisa, não tendo tempo para o que é essencial. Para quê? Para quê? Mas para quê? Se olhar para dentro, o que nós vamos encontrar? E aí, o que é valorizado aí fora? A imagem. Quais são os valores? Os valores do mundo materialista, né? Então, o papel social, vocês já viram nas entrevistas, lá, nas reportagens, eu vejo pouco televisão, mas aparece logo lá a profissão da pessoa. Eu não sou a minha profissão. Hoje eu estou nessa profissão. Eu sou muito mais que isso. Mas isso é super valorizado. Então, você é o curso superior, né? Você tem a pós-graduação. Ok, isso tudo faz parte, pode fazer parte do seu planejamento. Mas isso não quer dizer que é para todos. Cada um aqui é único. Nem todo mundo vai ter uma profissão que está sendo valorizada socialmente. Então, ser eu mesma implica em renunciar. E aí, renunciar aqui. Vou contar para vocês aqui, trazendo, vocês já ouviram a história do jovem rico, o mancebo rico, né? Aquele jovem que está lá narrado em Mateus, no capítulo 19, 16 a 22, quando ele chega para Jesus e pergunta o que ele faz para ganhar o reino dos céus, né? E aí, eu convido vocês depois a lerem essa passagem, além do Evangelho, que está narrado também em Marcos e em Lucas, também no Premissas do Reino, que é a psicografia de Amélia Franco, de Valdo Franco, né? Pelo médio de Valdo Franco. Gente, é muito lindo, porque
ela traz, imagine agora que nós estamos lá, diante de Jesus. Vocês sabem que Jesus, como esse homem integral, quando ele falava, o magnetismo dele, né? Ele envolvia aquele que estava ouvindo. As pessoas, elas eram tocadas profundamente. E o jovem, não vou ler na íntegra, mas algumas coisas para a gente pontuar. Ele era um jovem, um mancebo rico que ela conta. Ela descreve as paisagens, o clima espiritual. Então isso vai nos envolvendo e tocando, né, naquela beleza, aquela descrição desse encontro com Jesus. Então ele era um jovem muito rico, ele era um príncipe, muito inteligente, era uma atleta, né, e vigoroso. Aí fala, né, que as arcas lá abastadas de dinheiro, ele era muito rico, vestia-se do melhor, né, e então assim, e ele tinha um lugar, e aí, mas ele tinha um vazio na alma. Ele não sabia por quê. E ele participava de competições. Vocês já viram aquelas competições romanas que chama... Ai, gente, até esqueci o nome, quer ver? Aquelas corridas que 4 cavalos puxam o carro. Como é que chama mesmo? Isso mesmo, né? Tem lá nos filmes lá antigos. Então, ele era esse jovem, rico, né? E aí fala até do perfume que ele usava. Ou seja, imagine uma pessoa assim que não falta nada do material. Mas ele sentia um vazio interior e ele não sabia de onde que vinha isso. E aí ele se perguntava, que ele não tinha, olha, que ela fala assim, ele tinha sede de paz. Então o encontro com Jesus, a Amélia fala assim, foi um momento que era de profunda significação. Ele sabia, por estranha intuição, que um dia defrontaria com a realidade. Qual realidade que nós precisamos nos defrontar? E que agora ele estava ali, esse jovem rico, que tinha tudo e um vazio na alma, né? Um vazio no coração. Então, ele escutava de Jesus aquela frase, renuncia e segue-me. Jesus falava para ele assim, olha, não, ele sabia-se infeliz, mas ele não conseguia identificar qual que era o motivo daquela infelicidade, né? E naquele momento ali, que era um momento assim, imprescindível, ele sentia que o tempo corria e ele precisava de uma resposta. E Jesus esperava uma resposta dele, que está narrado no Evangelho, né? Vende tudo, vende todos os seus bens e siga-me. Então, para ele, aqui ele fala assim, olha, permite-me primeiro conseguiu articular, né? Vencendo a emoção, porque foi muita emoção, né? Permite primeiro competir em Cesareia, logo mais disputando para Israel os triunfos dos jogos, porque esse jovem, ele tinha um lugar na sociedade, né? E ele reconhecia o campo ali da vaidade. Então você imagine os triunfos, ele ser reconhecido como um bom competidor, e ele já fazia isso. E ele investiu, comprou cavalos de portos e tudo para essa grande festa. E ele tinha que responder para Jesus naquele momento. Então, naquele tempo, que é o tempo que não é o tempo do relógio, é o tempo da experiência, todas as emoções, todos os pensamentos passaram e ele ficou tomado. Nunca uma alma tinha o arrebatado como naquele encontro com Jesus. E Jesus fala para ele assim, renuncia e segue-me. Vamos fazer essa pergunta para nós. O que hoje nós somos chamados a renunciar? O que nós estamos seguindo? O que nós estamos sendo chamados a renunciar em relação a esse mundo externo? Que faz com que a gente fuja daquilo que a gente realmente é. As nossas escolhas, né?
Olha que ele fala assim: eu não receio dar o que eu possuo. Esse é o miramês, né? Esse jovem abordado por Jesus, que aborda Jesus e faz essa pergunta, esse é o nosso mentor da nossa casa, o irmão Miramês, que reencarna depois, e aí sim ele assume, né? Ele vem para o Brasil, ele escuta novamente, né, essa frase, esse chamado para deixar tudo, e ele deixa tudo, toda a riqueza, porque ele também era muito rico, né? Então aqui fala que ele não tinha receio, não tenho receio de dar o que possuo, dinheiro, ouro, gemas, títulos, né? Pois sei que esses gastam muito facilmente. A questão não era o dinheiro em si, mas tudo que desse lugar, dessa posição que ele ocupava, ele tinha esse lugar social, mas não era o lugar dele. Aquilo, o nosso lugar no mundo, aquilo que a gente veio fazer, ocupar e ser, né? Então, Jesus ficava no silêncio, amorosamente, aguardava. E aí ele subitamente, tomado pelos impulsos que ele faz, ele começa a lembrar que ele tem que finalizar, né, esses preparativos da competição dele, e que tinha muitas apostas e tudo. Ele lembrou dos amigos que aguardavam na cidade, os compromissos. E aí, o que ele fez? Fitou o Messias sereno e triste e falou assim: não posso seguir-te agora, perdoa-me, se me amas. E saiu quase a correr. Jesus ficou triste, né? Ele se encheu de profundo aquela fala, o sofrimento. Por quê? Diante de mais um que recusa um banquete de luz. Porque Jesus estava prometendo para ele o quê? O reino dos céus. Não que Jesus iria dar. Olha para o que está aí no seu coração, no seu tesouro. Esse reino que está dentro de cada um de nós. E que não vem com todos esses benefícios, isso que o mundo nos oferece. É estar no mundo sem ser do mundo, né? Então, Jesus termina, né? Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E não é um tema para hoje, mas não é a questão do dinheiro em si, né? Então, este estímulo material, a condição de ser rica, que também tem a permissão, ela tem uma função na nossa vida, mas para onde que nós estamos olhando? Então, renuncia a ti mesmo e segue. E depois o que acontece? Ele vai para a corrida, numa manobra infeliz lá, o carro cai, né? Ele morre, né? Leiam o texto, tá, gente? Então, numa manobra menos feliz, o carro vira e um corpo tomba na arena, despedaçando pelas patas velozes. Então, naquele dia mesmo, né? Ele deixa o corpo. Hã? Sim, aí termina assim, né? Silenciando os gritos na concha acústica, que ele estava ali, né? Percebendo esse corpo dilacerado e tudo. Ele escuta Jesus, né? Renuncia a ti mesmo e segue-me, amigo. 2 braços o envolve veludosos e transparentes. Apesar da face deformada e lavada pelas lágrimas, pelo suor e o sangue, ele dá a impressão de sorrir. Olha, um despertamento da consciência, né? Pela dor. Jesus já sabia. Então, trazendo aqui, finalizando, isso, vamos nos perguntar o que nós temos feito, os recursos que nós temos para fazer esse conexão com a nossa essência que nós somos. Esse mundo interior. E para isso nós precisamos de pausar. Sair do frenesi do dia a dia, essa correria, ter momentos de recolhimento,
A meditação no sentido das pausas, de escutar não os pensamentos, a mente. O que minha alma está pedindo? É Jesus falando, é o nosso eu superior falando em nós. E aí nós temos o recurso da meditação, da contemplação, da conexão com a natureza, que nos mostra essa presença, porque a nossa natureza é divina, a oração, todos os recursos, contemplar a arte, voltar para nós. Porque o nosso destino, enquanto perfectíveis, é esse retorno para Deus. É esse descobrir quem somos enquanto espíritos imortais, filhos de Deus, e em cada um de nós se revela como uma obra divina que está sendo esculpida. Por quem? Quem é que está esculpindo? Nós somos os escultores, né? Então, vamos ficar aqui agradecendo a Deus pela abençoada oportunidade, né? A gente vai abrindo. Isso não está pronto, isso é para muito, mas vamos ter compaixão conosco mesmo. Jesus não nos violenta, a gente é que se violenta. Vamos aproveitar o tempo para a gente realmente dar sentido às nossas vidas. O que está nos ocupando hoje, que nós não temos tempo para nós, né? E aí eu trouxe uma música para a gente já preparar para a prece final, né? Convidar vocês para escutarem de olhos fechados, tá bom? E eu agradeço aí, né, essa bênção, essa oportunidade, porque estamos todos nós juntos nesse processo do autodescobrimento, que é também da nossa transformação, tá bom? E que desejo relembrar, são como sonhos perdidos no tempo, que soam na lembrança como vidas não vividas, como estradas que guardam meus passos.
do Muito grata. Sigamos para uma vida plena com Jesus. Nós agradecemos nossa irmã Rose pelo estudo e rogamos o amparo do Mestre amado Jesus para que esses conhecimentos se tornem parte de nossas vidas. E para que ele se torne parte de nossas vidas, é preciso que a gente reflita eles em todos os caminhos que a gente passar. É preciso que a gente irradie esses conhecimentos. Só assim eles vão ficar marcados em nosso ser. Muito obrigado, nossa irmã. Nossos convites normais, né? Mas antes eu gostaria de dizer o seguinte: próximo domingo de carnaval, nós não teremos reunião normal, tá? Quem vai fazer um seminário aqui é a AME, Aliança Municipal Espírita. Então, serão palestras que começarão às 9 horas, mas o horário de terminar vai passar de meio-dia. Terá uma palestra, depois terá um intervalo, depois terá outra palestra. Não são palestras normais igual a nossa, são seminários. Então serão mais detalhados, mais complexos. Quem quiser participar, faça a inscrição na portaria, tá? Teremos um lanche no intervalo das palestras. É um lanche comunitário, não é isso? Seu Mendes, estou falando certo? Lanche coletivo. Então, quem vir participar e for participar de toda a confraternização, trazer um lanche, qualquer doação, bolo, sei lá, refrigerante, né? E o que a nossa casa oferece hoje para nós, todos nós? Em primeiro lugar, não existe casa espírita sem trabalho. E aqui sempre estará precisando de tarefeiro. Então, todos são convidados. O primeiro convite nós queremos passar para as pessoas que quiserem cantar. Maestrino divino, a gente pode pensar que é Jesus, né? E ele é o maestrino divino. Mas o maestrino divino que eu estou falando aqui é o nosso maestrino, que se chama divino, e ele convida todos para participar e integrar a tarefa do coral. Aulas e técnicas vocal, nas segundas e quartas-feiras do mês, das 18h30 às 19h30. Gente, aula de técnica vocal não precisa ser só para o coral, não. Você quer aprender da vida? Quem aprende a falar bem é mais aceito na sociedade. É bom para a nossa respiração, porque a primeira coisa de técnica vocal é aprender a respirar. É saúde também, tá? Então tá aí o convite. Aulas de canto aos sábados de 16 às 18 horas. Aí já é aula de canto mesmo. Vou fazer uma coisa aqui. Ficar sacrificando o coitado aqui não, né? Mas a máscara agora. Quem tiver o interesse em participar e compor o grupo do coral, se dirigir à recepção da casa para a coleta de dados e posteriormente a coordenação entrará em contato, ok? A nossa casa oferece o seguinte para todos nós e para a posteridade, é isso?
Estou atrapalhado hoje. Evangelização infantil, pré-mocidade, todas durante a reunião, domingos, segundas e quartas, durante a reunião pública. Então tragam seus filhos para as reuniões, os estudos. Vale a pena. Evangelização de bebês aos sábados, grupo de gestante Abraço de Luz, segundo e quarto sábado de cada mês. E aos sábados às 14 horas, encontro da mocidade. Segunda, quarta e domingo, no horário da reunião pública, nós temos atendimento fraterno. É só chegar mais cedo e deixar o nome na recepção. Quarta-feira nós temos orientação espiritual. Chegar mais cedo e deixar o nome na recepção. Visita aos enfermos a partir de 14h30, solicitar na recepção. Orientação para o culto no lar, solicitar na recepção. Grupos de estudo, segundas-feiras, 19h45, estudo para iniciantes, Evangelho e Livro dos Espíritos. Quartas-feiras, às 19h45, estudo do ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita. Sexta-feira, às 19h45, estudo do Evangelho, mais Livro dos Espíritos e obras de André Luiz. Estamos estudando Missionário da Luz. Aqui é só para tirar uma dúvida. Não é necessário trazer os filhos para passe aqui, não. Eles tomam passe lá na salinha, tá? E no mais, gente, é só agradecer mesmo a oportunidade imensa que estamos aqui de receber essa luz, essa iluminação no nosso caminho. Que o nosso caminho possa ser forte, firme e brilhante durante essa semana e doravante. Vamos então rogar a nossa Mãe Santíssima que com teu manto de amor e de paz nos cubra e cubra nossos passos e nossa mente e nosso coração, para que nos tornemos verdadeiros filhos, irmãos de Jesus na caminhada, na busca da redenção. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Muito obrigado pela presença de todos. Teremos o passe agora. Felicidade, muita paz.